Olá, pessoal! Então, na aula de hoje, nós vamos conferir a atividade da meta anterior e já vamos dar continuidade ao assunto novo, tá? Então, venham comigo, acompanhem comigo. O que interessa aos pintores? Nós vimos que o artista, ele tem uma maneira de se manifestar através da arte, né? Geralmente tem um assunto para retratar, sentimentos para expressar, ou denúncias até para fazer. Esses assuntos a gente chama de temas. Eles podem ser diversos. Por exemplo, cenas da vida, animais, temas históricos, sentimentos, sonhos, fantasias, né? E isso a gente chama de gênero da pintura. Temos alguns principais gêneros. O retrato é um deles. É quando o artista representa uma ou mais pessoas. Mas quando o artista representa ele próprio na obra, a gente chama de autorretrato. Tem a paisagem, que é um gênero da pintura que é representado em ambientes externos, campo ou cidade. Aí nós temos a pintura religiosa, que tem o objetivo de contar histórias de santos e da própria religião. A pintura histórica, geralmente é encomendada por governantes, e muitas dessas pinturas históricas são as que a gente encontra nos nossos livros de história. Tem a natureza morta, que retrata os seres inanimados do cotidiano, frutas, flores, e a pintura abstrata, que geralmente trabalha com formas e linhas e cores e não representa um objeto real, né? É muito importante você saber a diferença de figura abstrata e de obra figurativa, né? A pintura abstrata não representa um objeto conhecido, tá? Cada artista é único, então a forma que esse artista usa para retratar o que ele está pensando, o que ele está sentindo, a gente chama de poética do artista, tá? Então, o jeito próprio de trabalhar de cada artista é conhecido como poética, ok? Então, aqui nós temos, por exemplo, o J. Borges, ele é um xilogravurista. Xilogravura é um estilo de obra que o artista uma técnica, né? É uma técnica da gravura, que o artista usa um molde de madeira para fazer, então ele desenha na madeira, ele carimba em outros lugares, né? Então, xilogravura é uma técnica da gravura que o artista usa a madeira como molde. Tá? Daí no segundo semestre a gente vai estudar sobre outras formas de gravura. Quando esses artistas eles se reúnem, os artistas eles estão num grupo de artistas que pensam da mesma forma, a gente chama de movimentos artísticos, tá? Então, veja ali, para conhecer e estudar as obras de alguns artistas, os pesquisadores de arte os agrupam em movimentos artísticos. Então, vamos ver o que é o conceito de movimento artístico. Movimento artístico é caracterizado por um grupo de artistas em um determinado período histórico com ideias em comuns. Então, eles têm objetivos em comuns, ideias em comuns, e normalmente eles têm uma forma inovadora de arte. Inovadora também é chamado de vanguarda, que a gente diz que uma obra é de vanguarda quando ela é inovadora, quando ela está criando alguma coisa diferente que ainda não existe. Tá? Então, uma obra inovadora. Durante o período histórico, tiveram já vários movimentos artísticos. Impressionismo, cubismo, eram artistas que pensavam de uma forma diferente e se reuniram em um grupo. Na aula de hoje eu quero mostrar para vocês o surrealismo, que é um exemplo de movimento que os artistas tinham poéticas semelhantes, maneiras de trabalhar semelhantes. E a temática deles eram os sonhos, as fantasias. Então já aconteceu com você? De você sonhar alguma coisa que não existe? Então, os surrealistas eles representavam, eles sonhavam e desenhavam os sonhos deles. Muito interessante. Olha, essa é uma obra de Salvador Dalí, que é um importante surrealista, a persistência da memória. Então, existe relógio, mas relógio derretendo é só nos sonhos de Salvador Dalí. Né? Essa outra obra, do René Magritte, O Espelho Falso. Linda essa obra. Existe o céu e existe o sol. O olho, né? Mas essa obra, nessa visão, somente também René Magritte. Muito bem, gente. Então, na atividade para essa semana, o que eu pedi é uma atividade prática. Você vai fazer um desenho no teu caderno de natureza morta. Lembra de todos os nossas regrinhas ali, ó. Margem de 1 centímetro, tarja de 1 centímetro, o título e a data da meta dessa semana.
Ocupe harmoniosamente o espaço da folha. Isso nós falamos praticamente em todas as aulas. Você precisa se planejar. Você tem uma folha e você vai fazer um desenho naquela folha. Então, planeje, né? O que você vai fazer para ocupar todo o espaço antes de você começar a desenhar, você precisa fazer esse planejamento mental. Como eu vou ocupar minha folha, né? Você não pode fazer um desenho pequenininho ali do lado e deixar todo o resto da folha em branco. Aqui eu estou colocando alguns exemplos para vocês, ó. Vaso de flores, fruteiras, livros, violão, tudo que não tem vida é a natureza morta. Mas olha, essa obra eu deixei para finalizar a nossa aula porque eu acho ela linda. É simples, tem ali uma maçã e uma pera, mas vejam, ocupou toda a folha, né? Você dá uma olhada em algum quadro que você tem aí na sua casa. Você vai ver que tem a obra na frente, a figura na frente, e o fundo da obra está preenchido com alguma coisa. Nunca o artista faz o desenho e deixa a tela pura atrás, não. Ou ele pinta de uma cor só, ou ele faz uma textura, ou ele faz um cenário, mas todo o espaço dentro da moldura do quadro é utilizado. Então é isso que eu espero de vocês nessa semana, ok? E não esqueçam também de responder as perguntinhas que tem aqui no mural, né, para garantir a tua presença nessa sala de aula. Se você tiver dúvida, pode entrar em contato comigo aqui através do mural, que eu vou responder, tá bom? Beijo grande, uma ótima semana para vocês.